Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso novo módulo. Nessa aula eu quero conversar com você a respeito de coordenadas geográficas. Esse tema, quando eu comecei a ministrar esse curso, obviamente que com muitas diferenças, lá em 2013, 2014, fazia muito mais sentido discutir coordenada geográfica. Por quê? Tinha muita gente que gostava de fazer anotação do quilômetro, pegava ali a plaquinha, durante muito tempo, e até hoje existem, por exemplo, algumas concessões que as únicas anotações que fazem é do quilômetro, porque eles têm um sistema tão bom que para eles isso serve. Eles conseguem diferenciar a cada 100 metros dentro da rodovia através de um sistema de quilometragem. Tá? Só que isso não faz muito sentido em termos analíticos, em termos de comparação. Você precisa de coordenada geográfica. E é isso que eu quero conversar um pouco. Talvez algumas pessoas digam assim, não, isso é extremamente óbvio. Pode ser, mas é importante que a gente perceba algumas nuances e alguns erros que eu cometi durante todo esse trajeto de 20 anos trabalhando, que eu espero que você não cometa, tá certo? Então veja só, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é justamente essa questão da coordenada versus quilômetro. Esqueça quilômetro. Quilômetro serve para um trabalho local, um trabalho que... Porque com o quilômetro você não consegue fazer uma relação muito boa com a paisagem. Você não consegue fazer uma análise mais robusta. Você precisa colocar no GEL a sua informação. E isso hoje em dia é feito via coordenada. Ficou muito simples, né, de se conseguir obter coordenada, mas cuide. Não faça quilometragem de maneira nenhuma. Tá bem, então não usamos quilômetros, mas como é que nós coletamos a informação de coordenada? O que eu preciso? Há 10 anos atrás, a forma mais simples de se fazer isso era usando o nosso velho e bom GPS. Com ele você conseguia fazer todas as anotações possíveis que você precisava. Eu comecei a usar isso ainda na época das tartarugas, lá em 1995, 96, eu tinha uns trombolhos de GPS e com uma precisão muito pior do que as que a gente tinha ou tem hoje em dia, no final das contas, né? Mas essa era a melhor forma que tinha. E ele tinha vantagem de pegar tanto a coordenada quanto o track do trabalho. Eu vou falar sobre o track daqui a pouco. Bom, essa é uma forma que eu pessoalmente gosto muito de utilizar. Eu utilizei em todos os nossos grandes projetos aqui dentro do centro, foi o uso do GPS e a máquina fotográfica depois para poder tirar a foto do animal. Então, aí, em 2014, como eu já comentei com vocês, surgiu o sistema Urubu. E a gente começou a pensar, vamos usar o sistema Urubu. Só que eu nunca recomendei para empresas, para pesquisadores e tudo mais, o uso do sistema. Porque é aquele teu negócio. E eu não posso garantir para você que um dia o sistema não vai estar no ar, por exemplo. Você não vai conseguir entrar no aplicativo, ele vai dar um bug. Então, esse é um grande problema. O sistema Urubu, óbvio que aqui dentro do laboratório nós usamos ele durante anos e agora com a nova versão vai ser possível de se utilizar muito mais, mas o GPS e a câmera fotográfica sempre deram uma segurança muito boa, então, e eu vou contar um pouquinho mais como é que a gente faz as anotações e tudo. Nos últimos tempos tem surgido uma série de aplicativos editáveis que você pode criar a sua planilha dentro do próprio celular, gerencia ela
e envia as informações. Você pode colocar lá, eu quero coordenada, eu quero 1, 2, 3, 4, 10 fotos do animal, eu quero as fotos do entorno, N informações já podem estar lá dentro e ser customizadas para você. É um sisteminha de coleta, obviamente que a maior parte deles, quando você quer ter um potencial maior, é pago, mas ele qualifica demais, porque você não tem o trabalho de ficar preenchendo planilha e tudo mais, né? Que em alguns lugares é muito bom. Eu adoro planilha, tá? Então assim, eu vou contar por que eu adoro planilha, mas vários desses aplicativos, e hoje a gente tem visto isso em vários órgãos governamentais, inclusive, a sistematização de todas as informações através de um sistema de coleta, ponto. Isso agiliza demais o trabalho, sistematiza, porque veja, se você tem lá um aplicativo ou que você tem que digitar mamífero ou capivara, ou seja o que for, e uma pessoa por preguiça bota mamífero, na outra bota cap, e assim vai, todo esse conjunto de informação tem que ser revisto no futuro. Se você já tem dentro do seu aplicativo as informações como você quer que elas cheguem, isso qualifica muito o seu banco de dados. Eu vou falar sobre isso numa aula posterior. Então veja, os aplicativos vieram para contribuir dentro desse processo, e não tem jeito. Eu hoje acredito demais na coleta sistematizada através de aplicativos, seja um aplicativo próprio seu, que eu pessoalmente acho que é um custo muito grande, quanto utilizar aplicativos customizáveis nesse processo. Tem vários por aí, internacional e nacional, tá bem? Bom, vocês podem dizer que eu sou da velha guarda e gosto de ter um certo nível de segurança, mas eu gosto muito de fazer o registro, por exemplo, um aplicativo desse, e ao mesmo tempo ter o registro em planilha. Então, vou contar um caso que aconteceu aqui dentro do centro, com um projeto super importante nosso. Nós fazíamos monitoramentos semanais aqui na volta de Lavras. E aí, num dos dias de monitoramento, o pessoal encontrou o nosso primeiro leopardos atropelado, uma jaguatirica atropelada. E anotaram na planilha e não armazenaram no aparelho. Então assim, para mim tem que ser os dois casados, nós temos que ter as duas informações. Nós aqui, até pouco tempo atrás, utilizávamos o TM, nós vamos falar sobre coordenada também. O TM, para fazer as anotações. Para quem conhece o TM, ela é uma coordenada que é x e y, é métrico dentro disso, tá? Você soma, você divide, então assim, ela é muito fácil de se mexer. A pessoa que fez a anotação na planilha errou a terceira ou quarta casa. E o dado foi armazenado, foi digitado, foi colocado no nosso banco de informações e nós não registramos no GPS. Na época nós estávamos usando o GPS. Ele não foi registrado no GPS. Moral da história: quando nós fomos analisar os dados meses depois, o ponto tinha caído a 3 quilômetros de qualquer ponto dentro da rodovia. E a pessoa que fez a anotação, que estava em campo, já tinha saído do laboratório. Nós não sabíamos aonde que o bicho tinha morrido. Esse é um problema. Então, eu gosto já que nós estamos gastando tanto dinheiro, tanto esforço de ir para campo, eu sempre sugiro, tenha um resguardo. Guarde melhor a sua informação. Garanta que você tem duplicidade dela. E como é que a gente faz isso? No caso do GPS, você encontrou um animal, pega a coordenada, bota na planilha de papel. Botou na planilha de papel, clica em salvar. Você vai salvar aquela coordenada, você não precisa sequer gastar um
tanto de tempo, muitas vezes, no GPS, ficar esse GPSzinho que eu mostrei para vocês, para quem nunca mexeu com ele não tem tecla, né, para escrever. Então você tem que ficar manejando num teclado digital e demora um monte para escrever. Não precisa. Armazena essa informação dentro dele e quando você chega no laboratório, você faz o download e armazena essa informação. Então no final do dia você tem todas as suas planilhas e tem o arquivo do GPS. Precisou, você volta lá e procura. Olha, peraí, você não vai saber exatamente qual vai dar um certo trabalho para encontrar, mas você vai encontrar a coordenada. Esse é um caso. Claro que hoje em dia, é o que eu estava falando, você tem aplicativos que te garantem, pelo menos, a coleta. Agora, você está no meio de um campo, gastando uma fortuna. Você acha mesmo que vale a pena confiar única e exclusivamente em um aplicativo que pode, por falta de internet, por um bug, por qualquer coisa, perder a sua informação? Garanta, tem uma planilha junto. Eu vou mostrar a nossa planilhazinha de campo para que você veja que é muito simples de preencher e que funciona, tá bem? Aqui eu vou falar uma coisa que hoje em dia quase ninguém se preocupa com isso, que é o negócio do datum. Alex, nunca ouvi nem falar sobre datum. O datum é importante para quem trabalha com GPS, porque ele simplificando, nenhum sistema de coordenada consegue se encaixar perfeitamente em cima do globo. Então, ele tem ajustes e você tem diferentes datums que são melhores para cada país, para cada região, e assim, é assim que funciona. Então você tem que escolher o datum que você vai trabalhar. Porque mesmo que você pegue, eu vou trabalhar com latitude e longitude, ok. Agora, qual é o datum que você vai trabalhar? A maior parte dos equipamentos hoje, de celular e tudo mais, ele trabalha com um datum chamado WGS84, pelo menos é até onde eu sei. Mas existem vários outros, e para o Brasil existem alguns que são os oficiais. Na prática, para o nosso trabalho, não importa muito o datum que você escolha. A grande questão é que, se você escolher um datum diferente, por exemplo, você tem 2 GPS, 2 equipes, ou usam GPS diferentes, vocês têm um laboratório que a cada dia que você vai para campo você pega um GPS e eles estão com datums diferentes, você pode ter 200, 300 metros de distância entre um mesmo ponto. Você pode ir para campo, nesse ponto onde eu estou, coletar informação e ele estar com o WGS84 e te dar um ponto, e você mudar o datum no outro GPS, vir aqui e ele parecer para você que você está a 200 metros de distância daqui. Para pequenos vertebrados, 200 metros é muita coisa. Então, eu estou falando que eu cometi todos esses erros, os meus dados do trecho da Estação Ecológica do Taim, quando eu olho o meu banco de dados completo, eu tenho 2 linhas de dados de atropelamento na estrada. Uma que cai praticamente em cima da estrada, outra que cai ao lado da estrada. Por quê? Porque eu tive justamente essa faixa de erro. Nós mudamos em algum momento o datum que a gente utilizava e não nos preocupamos com isso. Nós temos, não é muito, acho que são cerca de 70 metros de erro, mas a gente vê nitidamente que tem 2 linhas de atropelamento próximo da rodovia, tá certo? Então esse é um cuidado que vai depender, assim, a maior parte hoje, por exemplo, dos celulares não permite que você selecione o datum. O aplicativo que você talvez vá utilizar para coletar, potencialmente também não vai permitir. O GPS permite. Então, se você ainda usa GPS, cuide com isso, tá? Um ponto importante, nós
já comentamos em vários momentos que assim, que para que a gente tenha a nossa probabilidade de detecção mais ou menos constante, a gente tem que ter uma velocidade padrão. Seja ela qual for, 30 km, 40 km, 80 km, não importa, mas a gente tem que tentar manter ela padrão. Para você ter uma ideia do seu, se você mantém esse negócio, ou então, se você é uma empresa, se fosse uma empresa que contratei uma consultoria que se compromete a fazer monitoramento a 50 km por hora e fazer uma vez por semana no meu trecho inteiro de um determinado, por exemplo, para um licenciamento ambiental, eu exigiria o arquivamento do track do monitoramento. Isso tem vários aplicativos que fazem, os GPS vinculados a celular fazem, os GPS antigos fazem. O que é isso? Quando você começa o monitoramento, você liga o GPS e deixa ele funcionando. De tempos em tempos, ele vai coletar a sua coordenada enquanto você está fazendo o monitoramento. E isso se transforma numa linha onde mostra como é que ele faz o cálculo, por exemplo, de velocidade. Ele tem uma posição, a outra posição e o tempo que ele fez. Isso aqui foi 20 segundos. Então, coordenada 1, coordenada 2, 20 segundos, ele sabe a sua velocidade média. É assim que ele faz. E ele vai anotando isso automaticamente para você. Ao final do dia, você pode saber se a pessoa fez o monitoramento completo. Você pode entrar trechinho por trechinho para ver a sua velocidade. Você pode ver o resultado final, qual foi a velocidade média final, em informações. É extremamente válido para auditorias, por exemplo. Se eu fosse uma empresa de consultoria, eu faria questão de entregar para o meu contratante um track dizendo: você me contratou para fazer 20 monitoramentos, estão aqui os 20 monitoramentos arquivados, usa ele se você quiser. Pode verificar que nós fizemos todo o trajeto na velocidade recomendada e assim por diante. Então, no final de cada dia de monitoramento, olha que legal, você tem um track de monitoramento e você tem os pontos que antigamente a gente chamava de waypoints dentro do GPS, que você armazenou com todos os pontos de animais que você encontrou. Resolve o seu problema. Você tem um banco de informações que você pode recuperar a hora que você quiser. Tá certo? Bom, falei que coordenada para muitos é um dos menores problemas, né? Então, essa nossa aula é basicamente isso. Ficamos por aqui. Seguimos para o nosso próximo módulo. Encontro você lá. Um grande abraço.